polis na Grécia. Vem! Fala galera, tudo certo? Hoje a gente fala sobre a formação da polis na Grécia Antiga. Bom, primeiro ponto, a gente já tem que partir de largada que não é possível entender a Grécia sem entender, né, a polis. A polis fazia parte da Grécia como, sei lá, fazendo uma comparação assim, muito esdrúxula, muito simplista, mas a polis para a Grécia é como uma bola de futebol, uma partida de futebol. É fundamental, é como um giz na vida de um professor. Não tem como entender, não tem como ignorar a polis na Grécia Antiga. Ela é fundamental, ela é o pilar central da constituição, da consolidação, enfim, da formação política, econômica e cultural da Grécia Antiga, certo? Partindo desse princípio, a gente já tem, né, de uma forma um pouco mais clara como que se formou a Grécia Antiga. Beleza, o que elas eram? Eram cidades-estado independentes. Veja bem, quando nós falamos hoje em dia em cidades, é porque nós estamos falando, né, de formações territoriais que não têm 100% de autonomia. Elas dependem do Estado, dependem do governo federal, enfim, elas não têm 100% de liberdade, tem limitações. Só que na Grécia nós não chamamos de cidade, nós chamamos de cidades-estado, porque a autonomia daquelas cidades era tão grande que eram pequenos estados, eram pequenos governos, elas podiam fazer o que bem entendesse, porque não tinha uma formação, um governo central que ditasse as regras. Esse é um primeiro ponto fundamental, a diferença entre a cidade e a cidade-estado. E a Grécia era cheia dessas cidades-estado. Toda ela foi constituída por esses grupos, né, pequenos, autônomos entre si, que tinham essa liberdade. A Grécia de hoje é assim? Não, a Grécia de hoje é um país, né, centralizado, com leis, inclusive com uma composição territorial bem diferente dessa Grécia aqui que nós estamos dizendo, mas na época, na Grécia Antiga, eram assim, né, pequenas cidades-estado que tinham autonomia entre si e que muitas vezes, inclusive, entravam em guerras uns contra os outros. Isso é muito comum, isso foi muito comum nas chamadas guerras dentro da Grécia, né, uma cidade-estado lutar contra outra cidade-estado. Essa variação foi tão grande que, inclusive, até os modelos políticos que foram adotados nessas cidades-estado foram bem diferentes de um para o outro. Ou seja, muitas vezes a gente lê a democracia grega, muito cuidado. A democracia grega, tecnicamente, ela não existe. A democracia é a democracia ateniense, porque apenas em Atenas, enquanto cidade-estado, que se adotou esse regime político democrático, se criou esse regime político democrático. Quando nós vamos falar em Esparta, já não tem nada de democracia. Quando nós vamos falar em outras cidades-estado, também não há democracia. A democracia, por exemplo, é um regime ateniense. Veja bem, nem sempre Atenas foi democrática, embora ela tenha adotado esse regime com uma série de mudanças. É bem diferente a democracia ateniense do que a democracia que nós falamos hoje, nos dias atuais. Isso também é importante de situarmos. Em alguns locais também eram outros regimes políticos bem distintos entre si. Na verdade, dá para se dizer que na Grécia, as cidades-estado, elas adotaram 4 tipos de regimes políticos diferentes entre si. Um deles é a monarquia. A monarquia tinha, né, um grande controle militar, social, religioso e judiciário, onde o monarca governava sozinho ou por um conselho de nobres. Inclusive, em alguns regimes, nem se adotou a monarquia, mas se adotou a diarquia. A diarquia
foi um regime político adotado, por exemplo, em Esparta. Em Esparta, nós tínhamos 2 reis que governavam. A oligarquia também foi um outro sistema político em que os grandes proprietários de terra, e a gente chama esses grandes proprietários de terra de aristocratas, eles tomavam o poder e passavam a governar entre eles. O poder ali ficava restrito a algumas famílias, ou seja, aquelas famílias menores, aquelas famílias que não tinham acesso à terra, eles não tinham acesso ao poder. Na verdade, eram os grandes poderosos que governavam na oligarquia. A oligarquia é diferente, por exemplo, da tirania, que também foi um regime político adotado na Grécia Antiga. A tirania é um regime onde o poder foi concentrado em um homem só. Ele mandava e desmandava na população. E por que isso acontecia? Isso acontecia pela força militar que o tirano possuía. Essa força militar impedia qualquer tipo de reação ao poder do tirano. E por último, um dos sistemas, certamente o sistema mais abordado nas avaliações, mais abordado nas provas e por motivos óbvios, em razão de ter sido o modelo que inspirou o regime político que nós temos hoje em boa parte dos países ocidentais, que é a democracia, onde os cidadãos na Grécia Antiga tomavam as decisões por meio de assembleias, né, onde esses cidadãos eles participavam dessas assembleias. Mas veja bem, não eram considerados cidadãos todas as pessoas. Por exemplo, os escravos, as mulheres, as crianças e os estrangeiros não eram considerados cidadãos, ou num conceito bem restrito, na verdade, aos homens livres, homens no sentido bem literal da palavra, homens no masculino, e libertos que tinham, né, o direito de participar das decisões políticas de Atenas. Essas 4 formas de regime político, elas foram adotadas por várias das cidades-estado que compunham a chamada Península Balcânica. Mas normalmente nós destacamos 2 cidades-estado, né? Inclusive até para fazer a comparação entre elas pela diferença que havia entre as duas, que é Atenas e Esparta, que eram 2 cidades-estado bem diferentes no seu modelo político, no seu modelo social, né? Então, essa distinção, ela é inclusive importante da gente ir fazendo esse comparativo, porque a partir desse comparativo nós conseguimos entender essa dualidade entre Atenas e Esparta. Falando sobre Esparta, a origem dos espartanos vem dos dórios, a partir, né, dos dórios que se cultua a grande tradição militar. Veja bem, né, Esparta, ela traz como característica essa tradição militar desde sempre, desde criança, né, o homem ele é educado para participar dos conflitos e para participar da guerra. Tanto que quando eles ocupam a região da Península Balcânica, eles vão subjugar a população que ali estava. E essa população vai ter um nome, os ilotas. E esses ilotas, todos eles eram aprisionados, foram todos eles aprisionados para fazer trabalhos agrícolas e trabalhos forçados para a população espartana. Mas, apesar disso, eles não eram considerados escravos, embora tivessem que trabalhar de forma obrigatória. Outro povo que ocupava a região e que foi dominado pelos espartanos eram os periecos. Os periecos, eles ocupavam a região próxima de Esparta, foram subjugados pelos espartanos e também eram pessoas livres, mas eram pessoas sem nenhum direito político, apesar de serem pessoas
livres. E os periecos eles tinham mais trabalhos vinculados ao artesanato e trabalhos vinculados, né, ao comércio, enquanto que os ilotas não, eles tinham mais trabalhos agrícolas, né, de plantar, de colher. Então essa talvez seja a grande diferença entre os ilotas e os periecos, sem contar que os ilotas eles já ocupavam a região, enquanto que os periecos não. Os periecos eles eram uma população que ficava ao redor de Esparta. Quando a gente fala de Esparta, é impossível não falar da tradição militar. Aos 7 anos de idade, as crianças eram retiradas do seio da família para iniciar já o treinamento militar e se tornarem guerreiros. Na Esparta valorizava a formação do guerreiro. E tem um outro ponto importante a partir dessa formação militar, que naturalmente essa tradição foi utilizada para a conquista de outros territórios e também para ter o sucesso nos combates com outras cidades-estado e com outros povos ao redor. É claro que essas conquistas elas também tinham sempre o risco de uma rebelião, ou seja, dos povos conquistados se rebelarem contra isso e traçarem uma revolta contra os espartanos. A camada militar espartana a gente chama de homoioi. Esses homoioi eles foram os responsáveis tanto pelo domínio dos ilotas quanto pelo domínio dos periecos. E eles estavam sempre atentos também a qualquer tentativa de rebelião por parte não só dos ilotas e dos periecos, como também, né, de qualquer outra população que viesse a ser conquistada. Aliás, os homoioi muito controlaram rebeliões dos ilotas, né? O que se tem registro é que daquela população dominada por Esparta, os ilotas foram os que mais tentaram se rebelar contra o domínio espartano. Um outro ponto muito presente, que não dá para deixar de destacar, é o papel da mulher espartana, que, se comparado, por exemplo, com o papel da mulher ateniense, era de muito maior protagonismo. Nesse sentido, a mulher espartana ela era muito mais incentivada a ler, a aprender a tocar um instrumento, a também aos afazeres domésticos, e tinha como principal missão por parte dos espartanos a formação, né, dar à luz, na verdade, a guerreiros, a crianças aptas a serem guerreiros. Isso é um ponto fundamental, porque a Esparta praticava a eugenia. Todo aquele bebê que nascesse, ele passava por uma análise, ele passava por uma avaliação. Se ele indicasse que ele nasceu com má formação, que ele nasceu com algum defeito, ele era deixado para morrer, né? Ele era morto. O bebê não se permitia, né, o crescimento de bebês que não nascessem fortes e saudáveis. Isso, né, os espartanos eles eliminavam a criança, muitas vezes deixavam a criança morrer à míngua no meio daquelas regiões montanhosas da Grécia Antiga. Enquanto que aquele bebê saudável, aquele bebê que indicasse que ele tinha boas condições, ele sim, ele era permitido a ele, né, nascer, crescer, enfim, para se tornar um militar espartano. Já Atenas tinha uma origem bem diferente. A origem territorial dos atenienses vem ali na região da Ática e são fundados pelos jônios, né? A origem da população ateniense é a partir dos jônios que ocupam aquela região, enquanto que Esparta eram os dórios. E a partir daquela região eles mantiveram um intenso contato com outros povos, como por exemplo com povos da Mesopotâmia, com povos do Egito Antigo, vão trocar aí grandes contatos comerciais também com os fenícios, ou seja, era uma cidade bem cosmopolita. Era bem diferente de Esparta. Esparta era fechada, não queria papo com ninguém, era eles por eles.
enquanto que Atenas não. Atenas era uma cidade cosmopolita, de intenso contato cultural e populacional. E inicialmente o regime político ateniense não era a democracia. Isso inclusive pode cair na tua avaliação como um pega-ratão. A gente associa Atenas à democracia. Nós mesmos, nós historiadores, em razão de eles terem fundado, de eles terem criado um modelo democrático, né? Inclusive a origem da palavra é grega em razão dos atenienses. Mas, inicialmente, o regime político era a aristocracia, ou seja, era um pequeno grupo de grandes proprietários que tomava as decisões políticas de Atenas como um todo. Não era o mesmo modelo que vai vir a ser adotado posteriormente. O regime democrático ateniense, ele merece um vídeo à parte. Eu vou falar apenas hoje, né, do modelo aristocrático e em um próximo vídeo eu falo sobre o modelo democrático. Dependendo do momento que tu está olhando esse vídeo, já acessa lá nos vídeos do canal que tu vai encontrar o vídeo sobre a democracia ateniense. Esse grupo aristocrático de grandes proprietários, ele tinha um nome, os eupátridas. Esses que era uma meia dúzia de pessoas ali, era um grupo muito pequeno de pessoas, mas que tinha muitas terras e muito poder econômico e muito poder militar. Os eupátridas, eles tomavam todas as decisões políticas em Atenas. Ou seja, né, a maior parte da população ateniense nem participava das decisões políticas, que eram os pequenos artesãos, os pequenos proprietários, eram os comerciantes, nem estavam completamente alheios nesse momento à participação política. Também os escravos, que nunca participaram, né, nem na democracia, eles estavam fora de qualquer decisão em Atenas. Pequenos proprietários, inclusive, eles possuíam, os pequenos proprietários ali que dependiam, né, do plantio, eles ainda tinham um agravante. As terras que eles ocupavam normalmente eram as piores terras, né? Eram as terras inférteis. As terras férteis, claro, ficavam com os grandes proprietários. E esses pequenos proprietários, eles normalmente deviam dinheiro para os grandes proprietários. Quando não conseguiam pagar, acontecia uma das duas coisas. Ou eles perdiam a única terra que tinham, o que transformava esses grandes proprietários em maiores proprietários ainda, ou se transformavam em escravos por dívidas. Que quase todas as polis gregas, elas adotavam a escravidão por dívidas. Aquele que não conseguisse honrar as suas dívidas, né, em geral, se transformavam em um escravizado daquele credor. Isso era comum. Aqui em Atenas, isso também aconteceu. Bem, quais eram os modelos de escravidão que havia em Atenas? Eram dois. Na verdade, em Atenas e em quase toda a Grécia. Eram os escravizados por dívidas, aqueles que não conseguiam honrar as suas contas, e os prisioneiros de guerra. Muitas vezes, quando a gente fala em escravidão, em razão da nossa história, nós lembramos muito, né? A gente tem aquela visão até meio estereotipada da escravidão como uma escravidão negra, uma escravidão vindo da África. Não, aqui não tem nada a ver com isso. Aqui a gente tem que passar uma borracha nessa visão, porque a escravidão que existia na Grécia Antiga era bem diferente, né? Era uma escravidão entre o próprio povo ali, e por esses dois motivos, né? Ou um aprisionamento por guerra, ou por dívidas. Sobre a participação feminina, é importante fazer, né, o destaque que ela era bem diferente de Esparta. Normalmente a gente associa Esparta a um local fechado, a um local opressor, a uma cidade-estado que não dava muito espaço. Afinal de contas, eles não gostavam de outras pessoas, eles eram guerreiros militares, mas é importante dizer que o espaço da mulher em Esparta é muito melhor, é melhor, né, do que o ateniense, porque o ateniense
embora em Atenas a gente fale da democracia, que eles eram cosmopolitas, que eles eram abertos, que eles tinham os filósofos, que eles tinham a ágora, onde se debatia política, filosofia. O papel da mulher aqui, ele era um papel muito limitado, ele era um papel, a mulher ateniense, ela era muito oprimida pelo regime ateniense. A vida da mulher, na verdade, ela era totalmente controlada pelo homem. E a única educação que se tinha para a mulher ateniense era a educação para a criação dos filhos, para a criação dos afazeres domésticos. Não podia passar disso, além do grande controle masculino. E as mulheres pobres, elas tinham também muito que ir para o trabalho visando o sustento da família, ou seja, iam para o comércio, iam para a pequena agricultura. Eram dessa forma que se viravam. Já a mulher rica, não, né? A mulher rica, ela era criada, ela tinha uma educação voltada sobretudo, para o cuidado do casamento e dos filhos, morando nos chamados gineceus. Esses gineceus que estão aparecendo agora na foto eram os locais que elas viviam e normalmente separadas dos homens. Não dormiam, por exemplo, juntos. Essa situação de muito domínio masculino em Atenas, ela tinha algumas exceções à regra, sim, né? Quer dizer, a gente não pode imaginar, né, que todas as mulheres elas não conseguiram escapar, elas não conseguiram burlar, elas não conseguiram ter protagonismo também em Atenas. Claro que sim. Eu vou destacar uma em especial, que foi a Aspásia. A Aspásia era uma grande conhecedora de política em Atenas, tinha, né, um grande contato com o Sócrates, que era o filósofo ateniense, tinha um grande domínio de retórica e ela era casada com o governador de Atenas, o Péricles. Tanto que muitas vezes ela influenciou o Péricles em decisões políticas. Isso gerava inclusive alguns protestos por parte dos adversários do Péricles, porque achavam que era um absurdo a interferência de uma mulher na política ateniense, embora essa interferência ela sempre fosse indireta, fosse sempre tentando orientar o Péricles dentro da política ateniense. Mas ela trouxe um grande legado, um grande protagonismo. E uma outra dificuldade que nós temos ao conhecer a história das mulheres atenienses é que, em geral, o legado delas, dentro da Grécia mesmo, era muitas vezes apagado. Fontes eram... toda a produção feminina ou era retirada, era deletada, para não deixar o vestígio, né, desse protagonismo e desse papel feminino. Certo, gente? O vídeo de hoje é esse. Espero que tenha deixado bem claro o que é a polis grega e a formação política da Grécia. Ficou com dúvida? Comenta, te inscreve, deixa o joinha, compartilha, enfim, várias instruções aí, certo? Valeu, galera! Abraço! Tchau!